Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, sejam bem-vindos ao canal Estudado Aprovado. Aqui nesta aula, na matéria de língua portuguesa, nós vamos conhecer, estudar e complementar nossos conhecimentos em leitura e interpretação de diversos tipos de textos, ou seja, literários, não literários e mistos. É uma matéria muito cobrada em concursos públicos. Inclusive, em um edital específico, aqui na matéria de língua portuguesa tem muita coisa. Algumas coisas que eu já estudei, estou revisando e coloco aqui no canal para reforçar os estudos e interagir também com outros colegas concurseiros e candidatos de concursos públicos. Tudo bem? Então, iniciando. Língua portuguesa, leitura e interpretação de diversos tipos de textos, literários, não literários e mistos. Compreensão e interpretação de textos. Chegamos agora em um ponto muito importante para todo o seu estudo, a interpretação de textos. Olha que bacana. Interpretação de textos. Desenvolver essa habilidade é essencial e pode ser um diferencial para a realização de uma boa prova de qualquer área do conhecimento. Mas você sabe a diferença entre compreensão e interpretação? A compreensão é quando você entende o que o texto diz de forma explícita, aquilo que está na superfície do texto. Por exemplo, quando Jorge fumava, ele era infeliz. Por meio dessa frase, podemos entender que houve um tempo que Jorge era infeliz devido ao cigarro. A interpretação é quando você entende o que está implícito nas entrelinhas, aquilo que está de modo mais profundo no texto, ou que faça com que você realize inferências. Inferências, né? Porque é importante a gente conhecer essa parte também. Quando Jorge fumava, ele era infeliz. Já compreendemos que Jorge era infeliz quando fumava, mas podemos interpretar que Jorge parou de fumar e agora é feliz. Percebeu a diferença? Gente, um breve comentário aqui. Olha que bacana. Então a gente percebe os detalhes aqui, né? Compreensão e interpretação. Compreensão é aquilo dinâmico. Você leu e já entendeu, né? Por exemplo, um filme em cartaz. Você sabe que tem um filme em cartaz aí para ser exibido num cinema, enfim, ou num streaming, numa estreia aí, tá? Interpretação já é uma dedução, ou seja, você lê e interpreta. Outra pessoa pode ler aquilo e também interpretar de uma maneira diferente. É muito bacana. Como fala aqui no finalzinho da frase, né? Quando uma outra interpretação. Quando o Jorge fumava, ele era infeliz. Então, cada um pode ter uma interpretação disso. Isso é interpretação, né? Já compreendemos que Jorge era infeliz quando fumava. Quando que compreendemos isso? Lá na compreensão, baseado no texto. Mas na parte de interpretação, ó que bacana, no final fala assim, Jorge parou de fumar e agora é infeliz. Então, a interpretação ela é bem diferente, porque através dela a gente gera algumas deduções, tudo bem? E no final fala aqui, percebeu a diferença? Tudo bem? Então é bem tranquilo essa parte, mas é bacana a gente interagir, comentar e saber como que é bacana a matéria, tudo bem? Continuando. Tipos de linguagem. Existem três tipos de linguagem que precisamos saber para que facilite a interpretação de textos. Então já vamos grifar, se tiver com um caderninho aí. Se quiser copiar as partes importantes, fique à vontade. Três tipos de linguagem que precisamos saber para que facilite a interpretação de textos. Qual é a primeira? Qual é o primeiro tipo de linguagem? Linguagem verbal. Vamos lá, o que será que é isso aí? Linguagem verbal
é aquela que utiliza somente palavras. Vamos grifar? Somente palavras. Então, linguagem verbal, somente palavras. Olha que bacana. Ela pode ser escrita ou oral. Vamos grifar também. Escrita ou oral. Como seria isso? Vamos lá. Escrita ou oral. Então aqui a gente tem uma chargezinha, né? É proibido fumar neste local. Essa então, pessoal, é uma linguagem verbal. Não tem nenhum desenho, tem apenas o texto, né? Somente palavras. Ela pode ser escrita ou oral. É uma linguagem verbal. A pessoa pode escrever ou falar. Ei, é proibido fumar aqui. É uma linguagem verbal também. Tudo bem? Para a gente entender. Linguagem verbal. Pode ser escrita, como tem o texto aqui, ou pode ser também verbal. A pessoa dar uma ordem, um aviso. Tudo bem? É bem simples. Linguagem não verbal. É aquela que utiliza somente imagens. Olha que bacana, pessoal. Se você quiser uma dica, você pode ler aqueles códigos do Código de Trânsito Brasileiro. Proibido parar, proibido parar e estacionar. Então, tem muito essa coisa de simbologia. Né? Linguagem não verbal, olha a diferença. Linguagem não verbal é aquela que utiliza somente imagens, fotos, gestos. Não há presença de nenhuma palavra. É importante a gente saber, porque de repente cai alguns exemplos em provas, né? E a gente tem que saber qual a diferença entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Até aqui é uma coisa bem simples, coisa lá de ensino fundamental para médio, mas é bacana a gente interagir, tá? A gente revisar, de repente, aí, alguns conhecimentos já adquiridos. Então, a gente tem aqui o desenho do proibido, o vermelho, e o cigarro. Cigarro no fundo e o desenho em cima ali, a barra, né, proibindo o uso do cigarro. Tudo bem? Continuando. A linguagem mista ou híbrida. Olha que interessante. Vamos aprender. O que é? É aquele que utiliza tanto as palavras quanto as imagens. Então, pode ser usado os dois. Vou grifar aqui também. Utiliza tanto as imagens, as palavras, perdão, quanto as imagens. Ou seja, é a junção da linguagem verbal com a não verbal. Muito bacana a gente saber também, porque de repente cai numa prova aí, o que é a linguagem mista? Um textozinho ali de exemplo. Então, pessoal, em provas de língua portuguesa, se prepara, porque você vai ler muito texto e no finalzinho do texto tem lá as questões. Baseado no texto 1, responda as questões da número 2 até a número 80, por exemplo. Estou exagerando um pouquinho, mas assim, a gente tem que ter esse contexto de leitura. Temos que ter para prestar provas de concursos públicos. Temos que ter. Porque sempre tem lá um texto e através daquele texto a gente tem que responder questão 2 e em diante. Certo? Então aqui é o lugar que a gente reforça esses conhecimentos. Tá bom? Então, voltando aqui. Linguagem mista ou híbrida. Então, é a junção das duas linguagens. Cai numa prova, a gente tem que saber. Como tem um exemplo aqui em cima. Perceba. Nessa figura aqui, né, a gente já tem a junção, como disse, da linguagem verbal com a linguagem não verbal. E automaticamente a gente gera essa linguagem híbrida, ou seja, a linguagem mista. Então a gente tem aqui o exemplo, o desenho, né, a simbologia aqui do proibido fumar, complementado com o texto, proibido fumar. Então se de repente cai numa prova uma figura dessa daqui. Aí tem uma questão assim, essa figura representa qual linguagem? Você coloca lá, não, linguagem verbal, tem o texto. Não, peraí, não, linguagem não verbal, tem a imagem. Então, existe, tá, pessoal? Existe uma terceira opção, linguagem mista. Vamos mentalizar, vamos anotar aí no caderninho? Linguagem verbal, é quando tem o texto. Linguagem não verbal, imagens, simbologia. E linguagem mista,
a junção das duas linguagens, da verbal, da não verbal, e automaticamente gera aí a mista. Então, a linguagem mista é a junção das duas linguagens, verbal e não verbal. Tudo bem? Continuando. Além de saber desses conceitos, é importante sabermos identificar quando um texto é baseado em outro. O nome que damos a este processo é intertextualidade. Olha que importante, vamos grifar? Intertextualidade. Então eu te pergunto, o que é a intertextualidade? O que é? Então, é um texto baseado, quando um texto é baseado em outro. E a intertextualidade é quando um texto é baseado em outro, certo? Então vamos descobrir o que é isso. Já iniciando então aqui na interpretação de texto. Vamos lá? Interpretar um texto quer dizer dar sentido, inferir, chegar a uma conclusão do que se lê. A interpretação é muito ligada ao subentendido. Sendo assim, ela trabalha com o que se pode deduzir de um texto. Então, é importante a gente grifar as partes importantes daqui. Né? Interpretar um texto. Então, vamos lá, interpretar. O que é um interpretar? Dizer, é um texto quer dizer, dar sentido. Então, vamos grifar aqui. Dar sentido. Dizer, dar sentido. Inferir. Seria praticamente opinar. Chegar a uma conclusão do que se lê. Gente, isso aqui é muito importante. Para a gente realmente entender o que é uma interpretação. Tá? A interpretação é muito ligada ao subentendido. Você leu e chegou a uma conclusão baseado naquilo que você entendeu. Muito bacana. Subentendido. Vamos grifar as partes importantes. Certo? Sendo assim, ela trabalha, ou seja, a interpretação trabalha com o que se pode deduzir de um texto. Vamos grifar isso aqui também, as partes importantes. Se pode deduzir de um texto. Certo? Continuando. A interpretação implica a mobilização dos conhecimentos prévios que cada pessoa possui antes da leitura de um determinado texto. Pressupõe que a aquisição do novo conteúdo lido estabeleça uma relação com a informação já possuída, o que leva ao crescimento do conhecimento do leitor. Espera que haja uma apreciação pessoal e crítica sobre a análise do novo conteúdo lido, afetando de alguma forma o leitor. Sendo assim, podemos dizer que existem diferentes tipos de leitura. Uma leitura prévia, uma leitura seletiva, uma leitura analítica e, por fim, uma leitura interpretativa. Então, galera, vou grifar aqui essas partes, também são muito importantes para o nosso conhecimento. Leitura prévia, aquela que você lê ali já para meio que entender, né, um entendimento rápido ali. Né? Leitura seletiva, de repente, aquilo que você quer ler das partes mais importantes. Né? A leitura analítica, onde você analisa aquilo que você leu. E, por fim, uma leitura, né, interpretativa, ou seja, é você interpretar tudo aquilo que você leu. É o famoso resumo. Dependendo da situação, você lê e fala assim, vou fazer um resumo, né, daquilo que eu entendi. Isso é uma interpretação. Tudo bem? Continuando. É muito importante que você assista os mais diferenciados jornais sobre a sua cidade, estado, país e mundo. Se possível, procure por jornais escritos para saber de notícias e também da estrutura das palavras para dar opiniões. Leia livros sobre diversos temas para sugar informações ortográficas, gramaticais e interpretativas. Procure estar sempre informado sobre os assuntos mais polêmicos. Procure debater ou conversar com diversas pessoas sobre qualquer tema para presenciar opiniões diversas das suas. Um breve comentário aqui, gente. Isso é muito importante. Porque
a necessidade da leitura, para a gente se atualizar. Né? Ah, mas porque, gente, em concurso, o nosso foco aqui do canal é concurso público, certo? Então, assim, quais são os riscos aí de um concurso público? Meu, cara, cair uma redação com um tema atual. Isso aí, meu, acontece direto. Para quem está sempre prestando concursos, sabe do que eu estou falando. Um tema que, meu, você ouviu falar. Poxa, mas eu não sei, cara, mais ou menos o que é isso aí. Eu não sei definir, eu não sei qual é a definição. Então, nisso entra a leitura de jornais. Mas assim, gente, aquilo que tem um conteúdo bacana, né? Na internet é muita informação e pouco conteúdo. Então a gente tem que saber filtrar. Pesquisa aí no Google, melhores jornais, melhores sites de notícias, não é? Adicione páginas nos favoritos, leitura de livros. Eu tenho um livro aqui que eu estou terminando já quase, muito bacana. Fazer o merchandising, né? O poder do subconsciente. Livros de música também, enfim. Daquilo que você gosta ou daquilo que você quer adquirir um conhecimento, porque automaticamente você está treinando né, a sua dicção, a sua ortografia. De repente você vai ter que fazer uma prova aí dissertativa, você vai ter que escrever, é importante saber o uso correto das palavras, das frases, concordância verbal, regência, enfim. Tudo bem? Vamos aqui grifar então partes importantes. Né? Assista os mais diferenciados jornais, isso é bacana. Né? Cidade, estado, país e mundo, para a gente se atualizar. São as dicas aqui já na apostila. Né? Procure por jornais escritos, para a gente treinar a leitura. E também da estrutura das palavras para dar opiniões. Isso é importante, gente, porque assim tem muita página de internet com alguns errinhos ortográficos, falta uma vírgulazinha ali. Então a gente, lendo, aprendendo, a gente começa a se inteirar nisso. Não é? Leia livros sobre diversos temas. Leitura de livros sobre diversos temas. Para sugar informações ortográficas. Olha que bacana. Gramaticais e interpretativas. Gente, muito bacana. Deixa eu grifar certinho aqui. Sair um pouquinho. Né? Procure estar sempre informado. Isso é importante, galera. Estar sempre informado sobre os assuntos mais polêmicos. Ah, mas por que assuntos mais polêmicos? Eu não tenho interesse nisso, naquilo. Particularmente, eu te falo, eu não assisto muito TV. Não sei o Big Brother do que se passa e tal. Mas vai que em algum assunto polêmico caia em uma prova. Porque assim, é no sentido de atualidades. Não é que você tem que ficar sabendo de fofoca da vida dos outros, não é isso. No sentido de atualidades, temas importantes. Estou gravando esse vídeo aqui em julho de 2022. Quais são os temas do momento? A questão aí do Covid, que ainda tem. Outras coisas aí que estão acontecendo, guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, enfim, essas coisas que ainda estão, né, eleições que vai ter em outubro, a gente tem que estar por dentro aí das coisas, porque pode ocorrer de você prestar um concurso e cair uma questão lá de atualidades, referente à polêmica da política, não sei o que e tal, tá bom? Vocês entenderam, né? E aqui, procure debater ou conversar com diversas pessoas, vou grifar, debater ou conversar com diversas pessoas sobre qualquer tema. Olha que bacana. Qualquer tema. Por que será? Né? Qualquer tema. Para presenciar opiniões diversas das suas. Gente, isso é muito bacana, porque você entra em uma interação. Né? Escolhe aí um tema que você entenda. Por exemplo, fora de concursos, eu sou músico. É bacana eu trocar uma ideia ali com um baterista, um guitarrista, sobre um estilo musical. Meu, assim, você troca informações. Tudo bem? Continuando. Dicas para interpretar um texto. Leia lentamente o texto todo. No primeiro contato com o texto, o mais importante é tentar compreender o sentido global do texto e identificar o seu objetivo. Releia o texto quantas vezes forem necessárias. Assim, será mais fácil identificar as ideias principais
de cada parágrafo e compreender o desenvolvimento do texto. Sublinhe as ideias mais importantes. Sublinhar apenas quando já se tiver uma boa noção da ideia principal e das ideias secundárias do texto. Separe fatos de opiniões. O leitor precisa separar o que é um fato verdadeiro, objetivo e comprovável, do que é uma opinião pessoal, tendenciosa e mutável. Galera, vamos fazer um breve comentário aqui, porque as partes importantes a gente tem que reforçar. Ainda tem tempo, porque eu não quero também fazer aqui nas matérias aulas extensas, 12 horas de aula, 15 horas, não. Parte por parte. Essa aulinha aqui é meia horinha, você revisa aí, anota o que é importante, e a gente vai evoluindo e acompanha as playlists aí do canal, mas eu não vou terminar agora não. Vamos comentar isso aqui, ó. Dicas para interpretar um texto. Vamos comentar isso que é importante, hein? Muito importante. Olha o que fala aqui, ó. Leia lentamente todo o texto. Galera, leia lentamente todo o texto, mas cuidado. Depende muito da situação. Em provas de concursos públicos, a gente não pode ficar 20 minutos em uma questão. Tenha uma leitura dinâmica, cuidado com esses cursos de internet, leitura dinâmica, cuidado. Cuidado. Vá com calma. Leia de uma maneira que você entenda. Tá o texto ali, você tá assim, ó, nessa velocidade, ó. Linha 2, mas absorvendo, assimilando aquilo que você está lendo. Muita concentração, tudo bem? No primeiro contato com o texto. Primeiro contato. Certo? O mais importante é tentar compreender o sentido global. Gente, isso é muito bacana, cara. Muito bacana. Compreender o sentido global do texto e identificar o seu objetivo. Né? Não é só ler, tô lendo, tá? Mas você está entendendo? Aquele texto ele está falando sobre o quê? Ele quer te levar para onde? Certo? Releia quantas vezes forem necessárias. Falando aqui, mas eu volto a enfatizar essa questão do tempo. Em algumas situações você vai ter mais tempo, né, para ler. Em um caso de concurso público, você tem que ter um controle, você tem que ser um pouquinho mais dinâmico. Tudo bem? Assim será mais fácil identificar as ideias principais de cada parágrafo. Vou grifar isso aqui. Ideias principais de cada parágrafo. E compreender o desenvolvimento do texto. Então você tem que ler. O que é compreender o desenvolvimento do texto? É você ler e entender, parte por parte. Por isso que o texto ele é dividido em parágrafos. E em questões cai assim, de acordo com o segundo parágrafo, essa parte pode ser substituída. Gente, uma hora a gente vai estudar provas, eu vou colocar aqui na tela provas e a gente vai comentar e vai reforçar nossos conhecimentos em várias matérias. Tudo bem? Outra parte aqui, continuando. Sublinhe as ideias mais importantes. É muito bacana. Você está ali sentado, prestando a tua prova do Enem ou concurso público, pega aquele lapisinho, né? Embora os concursos eles peçam para você utilizar caneta preta no gabarito e tal, mas leva um lapisinho com você. Você está lendo ali no caderno de questões, vai sublinhando. Isso ajuda muito. Sublinhe as ideias mais importantes. Vamos colocar aqui, sublinhar. Sublinhar as ideias mais importantes. Sublinhar apenas quando já se tiver uma boa noção da ideia e das ideias secundárias do texto. Isso é importante, né? É bacana você ler tudo, se der tempo, né? Ler tudo e depois você vai grifando. Separe fatos de opiniões. Separar fatos de opiniões. O leitor precisa separar o que é um fato verdadeiro, objetivo e comprovável. Separar, então, vamos colocar aqui. Do que é uma opinião pessoal tendenciosa e imutável. Gente, vai muito do texto, tá? E praticamente em vários casos, a maioria dos casos de concurso público, os textos, eles são dissertativos, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Você tem que ler e entender certinho, de acordo com o texto, é isso mesmo. Então, continuando aqui, ó, retorne ao texto sempre que for necessário, sempre que necessário. Claro que envolve ali o tempo disponível,
certo? Uma prova aí de concurso. Além disso, é importante entender com cuidado e atenção os enunciados das questões. Entender com cuidado e atenção os enunciados das questões. Acho que aqui tem um errinho, né? Olha que interessante, né? Uma matéria de língua portuguesa com errinho ortográfico na apostila. Vocês estão aí de testemunha que ocorrem aí alguns erros. Vamos corrigir? Além disso, é importante entender com cuidado e atenção aos enunciados das questões. Vou mandar depois um e-mailzinho aí, corrige porque é feio, né? Matéria de língua portuguesa com esses errinhos assim é complicado. Reescreva o conteúdo lido. Reescreva o conteúdo lido. Aqui, gente, já está meio fora do cenário de concurso público, né? Não dá para você ficar reescrevendo ali. Mas aí são dicas, né? É válido. Para uma melhor compreensão, podem ser feitos resumos, tópicos ou esquemas. Gente, é bacana. Tá? Mas é um cenário aí já se você vai fazer uma prova específica de língua portuguesa. A apostila aqui é para concursos públicos. Então, essa parte de você escrever, reescrever, vai levar tempo. Tá? Então, vamos focar mais na parte de ler e entender, para a gente acertar as questões. Esse é o objetivo, esse é o foco. Além dessas dicas importantes, você também pode grifar palavras novas. Bacana, hein? E procurar seu significado para aumentar seu vocabulário. Claro, né? Se você tiver tempo. Mas fica a dica, né? Bacana. Fazer atividades como caça-palavras, verdade, cruzadinhas, são uma distração, mas também um aprendizado. Gente, isso aqui é muito bacana, por quê? Fala sobre você aprender se divertindo, se distraindo, né, para que o estudo não fique uma coisa assim pesada, uma coisa desagradável. Não se esqueça, além da prática da leitura, aprimorar a compreensão do texto e ajudar a aprovação. Ela também estimula a nossa imaginação, distrai, relaxa, informa, educa, atualiza, melhora nosso foco, cria perspectivas, nos torna reflexivos, pensantes, além de melhorar nossa habilidade de fala, de escrita e de memória. Realmente, gente, quando você lê, quando você interpreta, um breve comentário aqui, você acaba se destacando, né? A sua expressão, de repente você vai para uma entrevista, fale sobre você, eu estava lá porque nós vai e tal. Fica complicado, né, gente? Procure usar sempre uma linguagem formal, não é? E principalmente em redações de provas de concursos públicos. Tá bom? Continuando. Um texto, para ser compreendido, deve apresentar ideias seletas e organizadas, através dos parágrafos, que é composto pela ideia central. Acredito que seria mais um errinho ortográfico, né? Através dos parágrafos, que são compostos pelas ideias centrais. Não está meio estranho? Através dos parágrafos, que é composto... Gente, uns errinhos feios aqui, viu? Acho que a apostila aqui tentaram fazer na pressa. Tem uns errinhos complicados. Já grifei aqui para mandar o print. Corrige aí nas próximas edições. Argumentação ou desenvolvimento e a conclusão do texto. Vamos grifar as partes importantes. Argumentação. Deixa eu ver se dá para grifar aqui. Peraí, gente. Argumentação. Mais uma dica aí de informática. Quando ele travar na seleção aqui do PDF e você quiser, você pressiona o Shift, igual aqui, ó. Você clica uma vez, selecionou, você pressiona a tecla Shift e a seta para a esquerda ou direita, ou seja, a parte que você quiser selecionar, para cima também. Tá bom? Opa, não. Essa ferramenta que eu queria. Desculpa aí, pessoal, aqui eu gosto de fazer tudo bem organizadinho, grifar as partes importantes e a conclusão do texto. Isso aqui, gente, é fundamental para a redação. Tá? Em muitas provas aí, para concursos públicos, você faz ali aquela redação do teu concurso público e tem ali um limite de 20 linhas.
Então você tem que elaborar um texto e concluir esse texto, né? Introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão. A aula não é sobre redação, tá bom? Mas fica a dica. Gente, o tempo está terminando aqui dessa aula, certo? Na próxima aula da matéria de língua portuguesa, nós vamos continuar, então, sobre a parte que fala sobre a identificação, identificando o tema de um texto. Tudo bem? Aqui no término dessa aula, eu peço que você se inscreva, compartilhe, convide seus amigos que também estão nessa energia aí de prestar concursos. De repente são pessoas que não têm uma apostila, não têm um conteúdo bacana. E a proposta desse canal aqui ficou parado por um tempo, mas tem muitos vídeos aí que ajudaram pessoas. Observe nos comentários, tem gente agradecendo que passou em prova. Enfim, inscreva-se e acompanhe sempre as playlists. Eu não fico colocando picado, tá? Eu coloco sempre a matéria dentro da playlist específica. Por exemplo, essa aula aqui é língua portuguesa. Para onde vai essa aula aqui? Já na playlist de língua portuguesa. Aula de informática, playlist de informática. Acompanhe o canal sempre clicando em playlists. Tá? O YouTube ele vai te dar a notificação de novas aulas, mas acompanhe sempre a playlist. E nos áudios, que eu estou meio que em cima do muro aí, se eu continuo com os áudios, que é muito mais rápido, eu que também estou estudando, ou com os vídeos. Tem muito pedido para que o canal tenha videoaula, vídeo com os textos. E é o que eu estou fazendo aqui, pegando a apostila, o PDF dela, e gravando aí com a imagem. Muitas apostilas eu ia comprar impressas, mas o PDF nessa parte aí é muito bacana da gente interagir. Tudo bem? Inscrevam-se no canal, compartilhem, deixem o joinha e lembrem-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Aqui é o Nelson e a gente se vê na próxima. Valeu!